Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. Então, minha irmã, meu irmão, alunos do 7º período matutino e noturno da nossa querida FATEL, me foi encarregado pela direção da faculdade de apresentar uma síntese daquilo que vocês deveriam ter estudado durante o semestre, sobre as virtudes teologais e as virtudes da religião. Olha, fiquem tranquilos, a primeira coisa que eu quero dizer, eu penso que em 8 gravações de aulas eu poderei resumir tranquilamente para vocês e ainda de modo aprofundado. Mesmo porque muitos de vocês já estudaram comigo teologia fundamental, né? Vocês se lembram do livro da Jutta Burggraff, que a gente sintetizou toda a teologia fundamental, que é o fundamento de toda a teologia católica. Depois, vocês estudaram Moral Fundamental 2 comigo, lembra que nós estudamos a Moral Católica do Padre Pinkers? E agora, dentro do meu esquema de apresentação da minha didática e depois do meu processo de construção da teologia, eu vou apresentar para vocês as virtudes teologais e da religião. E como eu vou fazer? Eu sempre faço assim, gravo aulas de no máximo 50 minutos, depois eu deixo um roteiro de estudo. Esse roteiro não é para me apresentar, é para você estudar o coração, né, do que é mais importante sobre o tema, tá bom? Então aí vocês vão ver que eu sintetizo e depois também não se preocupem, eu farei com vocês uma avaliação, que será um trabalho que vocês poderão me entregar até setembro, mês 9, tá bom? É um trabalho de no máximo 3 páginas que depois eu vou deixar por escrito e vou comentando. É muito simples, tá bom? Eu vou ler, vocês vão receber junto com esta aula gravada no Moodle também a ementa do meu curso, que há alguns anos eu já ensino também na FATEL, as virtudes teologais. E eu vou ler o objetivo geral, depois vocês leiam comigo, tá bom? Quando vocês estiverem com a aula, já abram ali o arquivo da ementa, que é do ano passado. Eu não reformulei a bibliografia porque me pediram isso hoje e hoje estou começando, tá? E eu disse assim, dando prosseguimento ao curso Moral Fundamental, lembram? O presente curso segue as mesmas linhas e buscará apresentar as virtudes teologais e da religião dentro do contexto de uma moral dinâmica,
baseada no mistério pascal de Cristo, no qual, por obra da Santíssima Trindade, na Igreja, a esposa de Cristo, o batizado, chamado a seguir a Jesus Cristo, é identificado e configurado com seu Senhor através das virtudes e dos dons do Espírito Santo. Isso é o objetivo geral. O específico, levar os acadêmicos levar aos acadêmicos os conhecimentos das virtudes teologais e da religião, segundo o Concílio Vaticano II, que nos pede que as disciplinas sejam restauradas por um contato mais vivo com o mistério de Cristo e a história da salvação, e que a teologia moral seja exposta cientificamente, alimentada pela Sagrada Escritura, evidenciando a sublimidade da vocação dos fiéis em Cristo. São 6 partes: a introdução, a vida em comunhão com Deus na fé, a vida em comunhão com Deus na esperança, a vida em comunhão com Deus na caridade, a virtude da religião, a vida como vida consagrada a Deus e como santificação. E então, eu vou viver dia a dia, vou procurar gravar 8 aulas com essa e vamos estudar. Eu penso que o manual que eu vou utilizar mais é esse aqui, ó. Moral Especial, de Aurélio Fernandes, que você já tem aí na bibliografia, tá bom? De todas as formas, fiquem tranquilos que eu vou procurar sintetizar o máximo, tá bom? E nós vamos aprender sim, tá certo? Pois bem, o que é a moral especial? Acho que o outro professor já deve ter, o querido professor, o Padre Luciano, que não pôde continuar o curso, deve ter explicado para vocês um pouco, né? Mas eu vou ler aqui na página do Aurélio, Moral Especial Fernandes, ele diz assim: no Tratado de Moral Fundamental, expõe-se os princípios ou fundamentos do atuar ético da pessoa, a fim de obter critérios para julgar quando se trate de qualificar os atos como bons ou maus. Nós estudamos dentro deste livro e comentando com o catecismo os atos humanos, a consciência, a lei, etc, etc e tal. Agora, na moral especial, estuda-se e desenvolve-se a matéria e os temas concretos em que o homem e a mulher hão de viver moralmente, ou seja, considera-se como, onde e em que âmbitos concretos da existência a pessoa há de praticar o bem e evitar o mal. De acordo com este esquema, no volume dele, ele apresenta todos esses fundamentos, não é? As fontes da moralidade, a liberdade e a consciência, que eu apresentei o padre Pinkers, né? Porque eu queria fazer uma visão histórica, sistemática, porque é muito importante. Pois bem, o meu método, como vocês já viram, é muito personalista, né? Eu vou muito ao centro da pessoa em relação à pessoa de Cristo, o mistério da Igreja. E por isso, eu quero que vocês atentem a isso. A moral fundamental dá os fundamentos e a moral especial estuda o modo de viver em Cristo. Não é? E assim, nós vamos construindo as fontes que nos ajudam muito, mas muito mesmo, a estudar esses temas que são muito importantes. Tá bom? E ele faz uma relação que eu gosto muito dos 10 mandamentos, como me parece que o querido Padre Luceno também apresentava, os 3 primeiros mandamentos em relação às virtudes da religião e às virtudes da caridade. Eu prefiro apresentar o esquema que nós estudamos juntos,
que parte do dado das bem-aventuranças, não é? Que é o modelo, que é o retrato do homem novo. Por isso, eu não quero me dedicar muito aqui, mas eu quero somente recuperar com vocês algumas coisas que o autor aqui expõe, que me parece muito importante para nosso estudo, que é algumas realidades do nosso tempo. Na página 24, a página 26, 27 e 28, ele fala de temas, mesmo que vocês ainda não tenham acesso, eu, infelizmente, pela falta de tempo, não poderei digitalizar esse livro para vocês, tá bom? Se vocês quiserem pegar na biblioteca da FATEL, fazer as cópias, eu vou colocar todo dia da onde que eu tirei a aula, tá bom? Assim vocês vão estudando. Eu vou usar também o primeiro livro dele, que eu uso no Seminário de Fátima, porque lá eu tenho mais tempo, eu uso do Pinkeres e esse, para falar das virtudes teologais. Mas eu quero sempre dizer para vocês que fiquem tranquilos. A cada aula eu dou o tema, né? E eu quero que vocês aprendam para a vida, por favor. Ele fala, então, cita alguma coisa que é muito importante, diz assim, citando aquele documento que eu gosto muito, a Veritatis Splendor, a encíclica de João Paulo II sobre a moral, ele diz, cita João Paulo II, as bem-aventuranças não têm propriamente por objeto normas particulares de comportamento, mas falam de atitudes e disposições de fundo da existência e, portanto, não coincidem exatamente com os mandamentos. Vocês se lembram também, quem fez Moral Fundamental 2 comigo, que a gente estudou as bem-aventuranças no pensamento dos padres. Lembra o trabalhozinho? Cada grupo ficou com Mateus 5, outro com Mateus 6, outro com Mateus 7, e a gente perguntava, o que há de continuidade entre os 10 mandamentos e o que Jesus disse em Mateus 5, 6 e 7? Depois eu perguntava, o que há de novidade, de quebra, quando Jesus disse, foi escrito isso, eu porém vos digo. Lembra? Então eu quero que vocês vão lembrando, vão pensando que fica fácil. E aqui o Papa fala, não coincide exatamente com os mandamentos. Por outro lado, não há separação ou oposição entre as bem-aventuranças e os mandamentos. Ambos os conjuntos, ou seja, os conjuntos dos textos, se referem ao bem e à vida eterna. As bem-aventuranças são, antes de mais, promessas das quais, de modo indireto, derivam também indicações normativas para a vida moral. Nesse sentido, as bem-aventuranças abrem um horizonte novo à vida moral, pois conduzem mais diretamente à imitação de Jesus Cristo. Vocês se lembram também que eu comentei várias vezes que eu prefiro trocar a palavra imitação a Jesus como sequela Christi, seguir a Cristo, ir atrás de Jesus, ser discípulo de Cristo. E aqui o autor cita que as bem-aventuranças são uma espécie de autorretrato de Cristo e, precisamente por isso, constituem os convites ao seu seguimento e à comunhão de vida com eles, com Ele, com Cristo. Então isso é o pano de fundo que vocês já estudaram em Moral Fundamental. Caso alguém esteja fazendo curso e ainda não fez, eu estou à disposição. Entrem em contato comigo por e-mail, por zap, que eu estou à disposição de explicar, de ajudar a compreender melhor. Tá bom? Também peço paciência de vocês, que eu estou um pouco adoecido, além das comorbidades que eu já tenho nesse tempo de pandemia. Em março eu fui diagnosticado com asma, não só com bronquite alérgica, e por isso eu às vezes tenho uma certa dificuldade. Mas eu estou fazendo isso com muito amor, eu estou aqui para servir vocês,
Só tenham paciência comigo, tá bom? Em 8 aulas nós vamos sintetizar muito bem. E o padre, o Aurélio, ele apresenta aqui uns temas introdutórios que me parecem muito importantes. Ele parte os 10 mandamentos e as bem-aventuranças. Nós temos estudado as bem-aventuranças, os 10 mandamentos também, seja no livro do Pinkers, da Moral Católica, vocês se lembram muito bem que nós estudamos entre lei natural e liberdade os 10 mandamentos, né? E nós tínhamos na página 121 uma síntese dos bispos da Bélgica sobre a fé, e quando falava dos 10 mandamentos, dizia assim: primeiro, deves amar e adorar o Deus único completamente. Eu sou o teu Deus que te libertou. Não terá outros deuses além de mim. O segundo, deves respeitar seu santo nome, fugindo da blasfêmia e dos juramentos. O nome de Deus é santo. Não deves usá-lo em vão. Terceiro mandamento. Deves santificar o dia do Senhor, servindo a Deus devotamente. A cada domingo, celebramos o mistério pascal de Cristo. Quarto mandamento. Deves adorar o teu pai e a tua mãe, e também teus superiores. Honra teu pai e tua mãe, como o Senhor te determinou. Quinto mandamento. Deves guardar-te de matar, de provocar escândalos. O ódio e a cólera também evitarás. Não deves matar. Deves respeitar a vida humana. Sexto, deves guardar a pureza em todos os teus atos. Não deves cometer adultério. Deves amar fielmente. Sétimo, não deves apropriar-te ou reter injustamente os bens alheios. Não deves escravizar ou manipular os outros. Deve garantir sua liberdade e dignidade. Oitavo, deves eliminar a mentira e a maledicência. Teu testemunho deve ser verdadeiro. Dizei o que é bom sobre o teu próximo. Deves permanecer inteiramente puro em pensamentos e desejos. Que os teus desejos de amor sejam inteiramente puros. Décimo, não desejarás os bens do próximo, procurando adquiri-los desonestamente. Contempla o teu próximo sem cobiçar o seu patrimônio. Pensa no que podes partilhar com ele. Eu gosto muito dessa versão catequética dos bispos da Bélgica, porque é profundo, mas é leve, né? Não nos leva ao moralismo, leva ao seguimento a Cristo. Vocês podem ler de novo o livro, vocês os têm, página 121, tá bom? Então está aqui. Quando a gente fala das virtudes da religião e das virtudes teologais, a gente relaciona de modo clássico aos 3 primeiros mandamentos. Deves adorar a Deus, respeitar o seu nome, santificar os dias santos. Porém, eu penso que a moral especial não está ligada somente em relação eu e tu com a Trindade, nós. Então, o esquema para mim é mais amplo, é personalista e tem implicações mais profundas, tá bom? Muito bem. Vamos continuar então. E aqui ele fala sobre o ateísmo, o agnosticismo e o secularismo. Vou ler para vocês item aqui e depois, né, vou deixar para vocês como um roteiro de estudo, escutar essa aula e estudar alguns tópicos do catecismo quando fala da moral católica. A terceira parte, a vida nova em Cristo. Tá bom? Diz assim, ele diz, Aurélio, o reverso da existência cristã, que consiste em estar à escuta da revelação de Deus
e a dispor-se a levar um gênero de vida conforme a sua vontade, é constituído por fenômenos culturais novos, que se opõem a Deus e não contam nada com as diretrizes morais que Deus propõe aos homens. Constituem erros modernos entre os outros, o ateísmo, o agnosticismo e o secularismo. Ateísmo. Com licença. O ateu é aquele que diz um não radical a Deus. Para o ateu, Deus não existe. O ateísmo não é um fenômeno original, mas originado. Quer dizer, o homem tal como se mantém em todas as culturas mais antigas é um ser religioso, de tal modo que entre os dados que a paleontologia utiliza para distinguir-se entre se se trata de restos humanos ou de simples animal, conclui tratar-se de um ser humano, se junto dele se encontra algum elemento de culto. Na verdade, tanto a filosofia como as ciências da religião em geral afirmam que o homem é um ser essencialmente religioso. O ateísmo é um fenômeno novo. É certo que sempre existiram homens que negaram a existência de Deus, mas tratava-se de casos isolados. A Bíblia apresenta entre este dado. O ímpio diz na sua insensatez: Deus não existe, mas trata-se precisamente do insensato, ou seja, do homem irracional. Mesmo quando os gregos, por exemplo, os epicureus negavam a Deus, não se tratava do ateísmo como hoje se entende, mas da negação dos deuses que se aceitavam naquela sociedade pagã e politeísta. Modernamente, o ateísmo irrompe com especial força nos países que há séculos aceitaram e professaram a fé cristã. O ateísmo sistemático inicia-se com Nietzsche, propaga-se e justifica-se no marxismo, alcançando dimensões insuspeitáveis no século XX. Por isso, o Concílio Vaticano II afirma na Gaudium et Spes 19 que o ateísmo é um dos fenômenos mais graves do nosso tempo. Seguidamente, a Constituição Gaudium et Spes distingue os diversos tipos de ateísmo e enumera as causas que provocaram. A Igreja não só considera e condena, mas afirma que, em não poucas ocasiões, os que negam a Deus hão de considerar-se culpados, dado que assumem atitudes perante a vida e a existência de Deus, que em boa medida explicam os motivos da sua negação de Deus. E agora ele cita Gaudium et Spes 21. A Igreja, fiel ao mesmo tempo a Deus e aos homens, não pode deixar de reprovar com dor e com a maior firmeza, como fez no passado, estas doutrinas e estas atitudes funestas, que são contrárias à razão e fazem decair o homem da sua inata grandeza. Vocês sabem que eu, comparando o pensamento, não se esqueçam que a Yuta, no livro da Teologia Fundamental, vocês também, a maioria tem este livro, fala do ateísmo prático, não só o ateísmo, o marxismo, o comunismo, como é tratado, mas daqueles que vivem como se Deus não existe. Deus existe, mas ele lá, eu aqui, ou o procuro quando eu preciso das bênçãos dele. Mas eu, na prática, o meu Deus é o dinheiro, é o sucesso, é a carreira. Eu me sirvo de Deus. Mais ou menos vocês se lembram, né, do tema. O agnosticismo, então. O que é o agnosticismo? Hoje, o ateísmo, segundo o autor,
que eu discordo um pouco no sentido do ateísmo prático, foi substituído em boa parte pelo agnosticismo. Não pensem que eu quero colocar vocês em contradição. Eu converso com o autor, acho maravilhoso os livros do Aurélio, mas vou tirando as nossas conclusões, vamos analisando, discordamos e vamos construindo, uma síntese que nos ajuda a melhor compreender o que se passa conosco e com a humanidade em relação à teologia, enquanto reflexão sobre o mistério de Deus e do homem. Os agnósticos não negam a existência de Deus, afirmam apenas que a inteligência humana não pode demonstrar a sua existência, nem sequer a pode negar com certeza, ou mais simplesmente prescindem de Deus na sua vida. Olha só, aqui ele faz quase que uma analogia entre o ateísmo prático, que eu explico assim, e o agnosticismo. O agnóstico adota uma atitude cômoda. Primeiro, não tem que se esforçar em procurar argumentos para demonstrar a não existência de Deus, tal como fazia o ateu. Por outro lado, não carrega com a triste herança dos ateus, pois a história do ateísmo constitui uma longa crônica de perseguição e morte. Todavia, o agnosticismo possui um vício inicial. Sua redução à confiança na razão, de fato, é necessário convidar o agnóstico que faça pleno uso da sua inteligência, visto que não há direito que uma geração triunfante no uso da razão para o avanço do conhecimento e da técnica. Logo, no que se refere ao homem e aos valores espirituais, conclua que a razão do homem é impotente para estudar os graves problemas em torno da origem e sentido da vida humana. João Paulo II colocou um grande empenho em que o homem moderno descobrisse a importância da razão para conhecer a verdade e denunciou o reduzido interesse de certo setor da cultura atual pelo conhecimento de tal modo em que, em vez de se ocupar do desenvolvimento da razão, se limita a destacar as suas limitações. Em vez de se apoiar na capacidade que o homem tem de conhecer a verdade, preferiu sublinhar as suas limitações e condicionalismos. Daí resultam várias formas de agnosticismo e relativismo, que levaram a investigação filosófica a perder-se nas áreas movediças de um ceptismo geral. O Papa aqui, na Fides et Ratio, documento sobre fé e razão, número 5. Mas aqui, só para vocês entenderem algumas coisas, o problema é de compreender o que é a razão e o que ela te dá. Se nós levássemos todas as coisas na base de um conhecimento, só é verdade aquilo que é conhecimento empírico, qual ciência traria verdade? Matemática, física, química, biologia. A história, por exemplo, não teria um método, seria contar fatos. A filosofia apenas levaria você a negar, a dizer que tudo é mentira, porque as verdades que estão acima da física, a metafísica não tem valor. Por isso que na Veritatis Splendor, número 33, ele cita aqui também, João Paulo II diz: são de lembrar ainda algumas interpretações abusivas da pesquisa científica a nível antropológico, partindo de grande variedade de tradições, hábitos e instituições existentes na humanidade, concluem, se não sempre com negação de valores humanos universais, pelo menos uma concepção relativista da moral, do como comportar-se, porque
eu analiso somente a questão do costume. Direito. Aquilo que antes era um delito se torna um direito, porque eu analiso que virou costume, é um hábito de todos. E aí, por exemplo, a sexualidade eu vejo do ponto de vista biológico e nada mais. Eu não vejo o sentido psicológico e sequer espiritual, por exemplo, da nossa libido. Eu olho o homem só desde uma perspectiva. Então há um relativismo metafísico, ético e gnoseológico, como conheço, dizendo que a minha razão só conhece aquilo que é provado a olho nu ou através de um microscópio. Percebe? E desaparecem, por exemplo, o sentido profundo da vida. E surge o quê? Desânimo, angústia, insegurança, porque tudo é muito relativo. O ponto de vista que se vê, porque nós temos deixado de lado de uma forma agnóstica, dizendo, as coisas, se existe Deus, não é capaz de saber nada dele. E se não posso saber nada de Deus, como vou ter, por exemplo, na ética, uma moral de valores que não passam? O que é o amor? Hoje nós temos que estudar a metafísica do amor, porque se concebe o amor de muitas formas. E tudo isso nos leva ao desânimo, à angústia. Porque onde desaparece o Senhor, o Eterno, sobra ao homem uma dúvida sobre si mesmo e o sentido da sua existência. Isso é muito importante para estudar as virtudes teologais, fé, esperança e caridade, e também para estudar as virtudes da religião. E depois, na última parte, numa época da história em que alguns setores qualificados do pensamento se declaram ateus e muitas pessoas se agarram ao agnosticismo, é normal que não poucos hábitos culturais do nosso tempo tentem situar-se fora de qualquer influência religiosa. O secularismo engrossa esse amplo setor da vida social, econômica, política e cultural, que procura organizar o mundo e as estruturas sociais à margem de Deus. Aquilo que a Gaudete Spes dizia, que as realidades humanas têm a sua autonomia, não quer dizer que elas prescindem do fundamento metafísico onde chegamos a Deus, mas é assim que entende a nossa sociedade. Por exemplo, eu vi uma vez uma palestra muito boa de uma médica, ou um médico, não me lembro bem, que falavam sobre a depressão. E alguém perguntou, mas a vida religiosa, a fé católica, pode ajudar? É essencial? Não, essencial não é, do ponto de vista médico. Pode ajudar, como ajuda a meditação, mas a questão do suicídio era depressão e suicídio. Não é um valor essencial de análise terapêutica, de meio de análise para chegar à cura. Pode ajudar aquele que é religioso, mas o não religioso se curará de outra forma. Não quero entrar no âmbito de tudo, porque aqui não são aulas de bioética, mas eu quero dizer que são bases que nós não podemos esquecer. Então, o secularismo, o que é próprio do nosso século, do nosso tempo, é querer estruturar tudo à margem de Deus. E para terminar, eu gosto sempre de dizer, nos meus esquemas pessoais, eu chego a essa síntese do que é a pessoa. Já apresentei, pelo menos para a turma do Juscelio, muitas vezes. Para terminar a aula de agora, quando eu falo de Deus e do homem, eu penso no homem, a qual Deus se revela. Estudamos na teologia fundamental
E o que é o homem? O homem é pessoa, não? Lembra dos esquemas que eu falo? O que é ser pessoa humana? Vamos sintetizar. Ser humano é dotado de inteligência, de vontade, de liberdade, de capacidade de amar e outras duas coisas que eu coloco também. Capaz de moralidade, bem e mal, e religiosidade, de procurar encontrar-se com Deus. O homem busca a Deus. No cristianismo nós sabemos que essa busca do homem seria inútil se Deus não viesse até o homem. A plenitude da revelação é Cristo. Jesus veio até o homem. Deus veio morar conosco. E se Deus vem morar conosco, a nossa vida é cheia de sentido. Primeiro, porque fomos resgatados por Cristo. Recebemos a vida nova no batismo, pelo Espírito Santo, somos filhos adotivos de Deus. Deus é meu Pai. Aí entra noções também de ética. A confiança me leva a crer na providência. Eu me empolguei um pouquinho, né? Mas essa é a introdução, então. Olha, vocês vão ter um pequeno roteiro de estudo, né? Então, olha, por favor, se vocês puderem, não esquecer de consultar o Pinkers, ter acesso a esse livro, se vocês quiserem, eu vou colocar no roteiro de estudo da onde eu peguei hoje algum pequeno esquema, né? Eu fiz um resumo, não li tudo, do Aurélio, e também esse do Aurélio, Moral Fundamental, também vou citar, tá bom? Só quero que vocês fiquem tranquilos, tá? Vai dar tudo certo, Deus nos ama e vai ser legal demais. Eu sempre amo dar essas matérias, porque eu aprendo mais pela graça do Espírito Santo. E posso também dizer que sinto mais próximo o amor de Deus e tenho um desejo de ser melhor e de amá-lo mais. Um abraço, fiquem com Deus. Olha só, mesmo vou pôr todo dia uma aula. Amanhã eu vou começar a falar da vida de comunhão com Deus na fé. Fé, esperança, caridade e virtudes da religião. Se puder sintetizar tudo isso dentro dessa nossa síntese muito simples, mas bela, estou contente. E já vou deixar também o trabalho que vai ser entregue em setembro. São 3 páginas. Vou pensar numa coisa muito legal para vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Até já. Vou organizar a aula de hoje, colocar no mudo e depois vou começar a gravar a de amanhã. Assim podemos ter um estudo organizado. Fiquem bem, fiquem em paz. Que Deus vos guarde e Nossa Senhora também.